preparados para mais uma aula? Na aula de hoje, eu convido vocês para fazermos uma aventura em alto mar. Estão preparados? Pois bem, o assunto de hoje é sobre a expansão marítima. E nós faremos uma grande viagem em alto mar para entender como aconteceu a expansão marítima portuguesa. Mas para isso, eu voltarei um pouquinho ao assunto da aula anterior. Vamos lá? Então, quarto ano, vocês estão lembrados da nossa aula passada, que nós falamos sobre o surgimento das feiras? Nessa aula, a tia Ariquene informou para vocês que foi com o surgimento das feiras que começou a se desenvolver o comércio marítimo. Nessa aula, nós vimos também que através do mar Mediterrâneo, as cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença vendiam as chamadas e famosas especiarias. Naquela época não existia geladeira, então esses produtos chamados de especiarias eram fundamentais para conservar os alimentos. Mas esse comércio era dominado somente por essas cidades. E elas buscavam esses produtos no Oriente, na região conhecida como Índias. E isso despertou a curiosidade de outros povos da Europa a buscarem outras rotas marítimas para chegar até o Oriente, até a chamada Terra das Especiarias, as Índias, pois somente os italianos dominavam o caminho marítimo por essa região. E eles buscavam as especiarias e vendiam elas por preços altíssimos. Neste caso, principalmente os portugueses queriam imediatamente encontrar um caminho marítimo para chegar ao Oriente, às Índias. Então, o primeiro país a sair em busca por um caminho marítimo para chegar às Índias foi Portugal. Tanto que esse país ficou conhecido como pioneiro, ou seja, primeiro país a buscar uma rota marítima para chegar à Terra das Especiarias. Vamos saber por quê? Então, Portugal foi o país pioneiro das grandes navegações, ou seja, o primeiro país a navegar pelo Oceano Atlântico, por vários motivos. Entre eles, Portugal tinha uma localização privilegiada na Península Ibérica, pois era banhada pelo Oceano Atlântico. Outro fator foi que os portugueses conseguiram desenvolver técnicas de navegação, como a invenção da bússola e das caravelas, que tornaram as embarcações mais velozes. A imagem mostrada agora indica o trajeto dos portugueses para chegar às Índias, a terra das especiarias. Portugal tinha um plano que era viajar pelo Oceano Atlântico, contornando o sul da África e, através desse trajeto, chegar à famosa Terra das Especiarias. E quem foi escolhido para fazer esse trajeto foi o navegante Bartolomeu Dias, que em 1488 saiu em busca do caminho marítimo para a Terra das Especiarias, as Índias.
Na imagem mostrada agora no mapa, mostra-se o trajeto feito por esse navegante, onde ele dobrou o sul da África, só que mais tarde foi o navegante Vasco da Gama que, percorrendo o mesmo caminho marítimo de Bartolomeu Dias, seguiu mais adiante e conseguiu chegar às Índias, a famosa terra das especiarias. E os portugueses continuaram a explorar diversas outras terras, outros lugares, pois não pararam por aí. Entre esses locais, nós podemos citar o nosso querido Brasil, pois no ano de 1500, os portugueses desembarcaram no litoral do Brasil. Mas essa terra já era habitada pelos povos indígenas que aqui já moravam, que aqui já estavam. Mas não podemos esquecer que esse encontro gerou várias consequências, vários problemas, entre eles a exploração da mão de obra indígena, em que os portugueses utilizavam os índios para explorar para a retirada do pau-brasil, madeira que tinha em abundância no litoral brasileiro. E eles começaram a utilizar os índios para explorar essa madeira. O pau-brasil era chamado pelos povos indígenas de Ibirapitanga, que significava madeira vermelha. Porém, não podemos esquecer que através dessa mão de obra indígena, o pau-brasil era depositado em locais chamados de feitorias. Os índios faziam todo o processo, retiravam a madeira e levavam a madeira para as feitorias. E em troca, desenvolveu-se um tipo de comércio chamado de escambo, ou seja, os portugueses davam aos indígenas objetos de pequeno valor, como galinhas, entre outros objetos como pentes, espelhos, facas, e em troca eles davam o pau-brasil para os portugueses. Então, essa mão de obra foi por muito tempo utilizada quando os portugueses chegaram aqui. Portanto, a chegada dos portugueses ao Brasil provocou grandes mudanças, principalmente na vida dos povos indígenas. A partir de então, iniciou-se uma nova história que deu início à formação do povo brasileiro e do nosso querido Brasil. Tchau, pessoal! Até a próxima aula! Agora vamos para as nossas atividades.